Vamos caminhando aí, 26º exame, segunda questão, é, bem longa aqui a questão, mas vamos dar uma geralzão aqui. Arthur, Adriano e Júnior, insatisfeitos com a derrota do seu time de futebol, saíram à rua, encontraram com uma pessoa de Pedro, que era do time rival, camisa do time rival, né? E esses três aí, o trio aí, passaram a agredir a pessoa de Pedro, tá? E os três estavam acompanhados ali do Roberto também. O Roberto ele viu a agressão, ficou apartado, ficou de longe só vendo a situação ali que os três, o Arthur, Adriano e Júnior, realizavam agressão em Pedro por ser de time rival, camisa do time rival. Aí, em certo momento, o celular do Pedro cai no chão e o Roberto viu, só ele que observou aquela situação, e pega e subtrai o celular de Pedro, bota no bolso ou carrega consigo ali. A polícia vem e acaba o Arthur, Adriano e Júnior empreendem fuga, né? E o Roberto logo depois é localizado ali já com o seu celular, o seu próprio celular e mais o celular de Pedro, a res furtiva também, tá bom? Adiante das lesões causadas na vítima, Roberto foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Aí vem dizendo aqui que na instrução as testemunhas confirmaram integralmente os fatos, assim como Roberto reiterou o que havia falado, que ele apenas subtraiu o celular de Pedro, que havia caído, que ninguém havia percebido, e que não participou das agressões. Tá bom? Somente os três lá, o Arthur, o Adriano e o Júnior, que participaram da agressão em relação ao Pedro. Aí vem aí no final ali, o Roberto ele apresenta a nota fiscal que havia comprado o seu celular, o seu próprio celular. Lembre-se que ele foi encontrado com um celular, a res furtiva, o celular pertencente a Pedro, e um celular seu mesmo, um celular já particular, e havia já com a nota fiscal ali, apresentou a nota fiscal junto à autoridade policial. Aí vem a pergunta: existe requerimento a ser formulado pela defesa para reaver de imediato o celular de Roberto? Aqui, a questão aqui seria de restituição de coisas apreendidas, que no caso o celular dele, do Roberto, e do Pedro foram apreendidos, tá? Provavelmente o do Pedro ali restituído ao proprietário, ao próprio Pedro, mas o do Roberto encontra-se apreendido. Então aqui lá no artigo 118 ao 124 do Código de Processo Penal fala justamente da apreensão de coisas. Aqui, ó, da restituição das coisas apreendidas, como vai restituir ao proprietário. Então aqui observamos aqui que o artigo 118 nos remete que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessar o processo. A coisa, no caso, interessando o processo. Observamos ali que esse artigo fala da coisa apreendida em si, que interessa ao processo. O celular de Roberto, o celular dele mesmo particular, não interessa ao processo, então, ao contrário do senso, deve ser devolvido, conforme prescreve aqui o artigo 119. As coisas que se referem aos artigos, aí vem dizendo esses artigos que estão lá no Código de Processo Penal, na verdade faz referência ao artigo 91 do Código Penal, e não que está aqui. Não, o artigo 91 ali passou por algumas novas redações, e aqui nós estamos com a redação antiga. Então aqui quando falar artigo 74 e 100, vamos remeter ao artigo 91 do Código Penal, tá bom? Não poderão ser restituídas, tá? Vamos voltar aqui. As coisas a que se refere, artigo 91, não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo pertencerem ao lesado, que é o caso, foi ao lesado, ou ao terceiro de boa-fé. Ali o celular de Roberto não é objeto, não é fruto de infração penal. O celular é dele, ele mostrou a nota fiscal, ele demonstrou que o celular realmente é dele, e assim deve ser devolvido, tá bom? Aí vem o artigo 120
121 do Código de Processo Penal aqui. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Então é feito um requerimento junto à própria autoridade policial, no caso aqui estamos em fase de investigação policial, e demonstrando ali com a nota fiscal, que é o documento hábil que diz que aquele celular pertence a Roberto, e aí sim deve ser devolvido conforme o artigo 120 do Código de Processo Penal. Então aqui está tranquilinha essa questão, veio tranquilo. Vamos na letra B. Confessado por Roberto os fatos acima narrados, existe argumento de direito material a ser apresentado em busca de não condenação pelo crime imputado. Ora, foi imputado o crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, tá bom? Lá pelos artigos 157 do Código Penal, né? No caso ali. Mas observamos uma questão claramente ali que o Roberto não praticou o crime de roubo. Ele caiu o celular de Pedro no chão durante os três estavam ali agredindo o Pedro por ser de time rival, né? Torcedor de time rival. E o celular dele caiu. O Roberto, observando a situação, ele apenas subtraiu. Então, o seu Roberto nem sequer participou das agressões. Aí sim deve ser desclassificado o crime de roubo para o crime de furto. Lógico, o crime de furto tem menos pena a ser combinada, vai de 1 a 4 anos. Então a situação aqui que não houve roubo, deve ser afastada a prática delitiva de roubo, e sendo a Roberto, porque ele confessou a situação, essas coisas todas, sendo a Roberto desclassificado para o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Tá bom? Aí vem essa situação que a narrativa não fala, é a questão de a aplicação de suspensão condicional do processo, que o furto desclassificando vai para a pena mínima de 1 ano. Bom dizer, não comenta muito essa situação aqui, tá bom? Mas é bom saber que pode ocorrer você desclassificando. Existe uma súmula 337, vamos verificar, do STJ, e fala justamente isso aí, que em caso de desclassificação é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime, tá bom? Súmula 337 STJ, fala justamente dessa súmula aí. Não é muito o caso aqui, tá? Mas se for o caso que nós colocássemos, estava correspondente, poderíamos também ali, se aparecer, tiver cara crachá, estamos dentro, tá bom? Só um detalhezinho aqui, deixa eu ver se tem esse detalhe da questão do 26, se já caiu, não caiu novamente, esse contexto não caiu em outros exames, não, tranquilo? Então vamos aí para frente, tem muita coisa, restituição de coisa não caiu, é a primeira vez que caiu aí no exame 26, segunda questão. Vamos lá, um abração.